102. Tarde Top, mais qualidade de música, informação. E por falar em informação, você sabe, hoje é quarta-feira, então tem Chá das 5 com Elisa Lobo. Chá das 5, uma conversa super nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo. Chá das 5. Oferecimento: Planos de Saúde 18 de julho. Dentista Tabata Mendes. Natural Além. Arquiteta Débora Furró. E Loja Ortobon. Muito bem, Chá das 5 aqui, Elisa Lobo, boa tarde. Boa tarde, Weider Alan. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 102. Isso aí. Todo mundo que tá aqui no nosso Chá das 5. Voltamos pro nosso programa ao vivo. Oh, que saudade, Elisa. Cheguem mais, faça o seu cafezinho, pegue o seu chazinho, que hoje tem papo nessa mesa. Weider, a gente tá aqui recebendo alguns convidados muito especiais, queridíssimos. São 3 advogados que têm um escritório incrível aqui na cidade, que eu quero apresentar pra vocês. Do meu lado, Alexandre Ferreira, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. Fernanda Leonardo, bem-vinda. Obrigada, Elisa. Boa tarde para todos os ouvintes. Prazer estar com vocês. Fernanda, gente, que tá aqui hoje, mas que vai vir muito ainda. Guardem essa vozinha no rádio, tá? Essa mulher é a mulher do rádio. Vocês não estão achando que é só advogada, né? Não. A voz dela. É, guarda a vozinha dela. Anderson Sandri, querido, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, ainda mais nesse retorno ao vivo. É um prazer imenso a gente estar podendo vir aqui. O prazer é todo meu. Hoje a gente vai falar sobre a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não acha, mas todo mundo precisa saber o que é. Eu não imaginava, conversando com eles aqui, né, no dia a dia, e entendendo o que é, percebi que todo mundo, gente, todo profissional praticamente precisa ter conhecimento. Eu trabalho com clínica e precisa, minha clínica precisa. Trabalho aqui na rádio e a minha rádio precisa. Então, assim, vocês precisam entender o que é para que a gente possa resolver, né, e evitar problemas, né, que podem vir futuramente. Mas antes deles explicarem para a gente o que é, tudo que a gente precisa fazer, cada empresário que está aí ouvindo a gente, o que precisa ter cuidado, né, quais cuidados tem que ter, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho e contassem a história rapidinho do escritório de vocês. Boa tarde mais uma vez, Elisa. Então, o nosso escritório, o FLS Ferreira, Leonardo e Sandri, Sociedade de Advogados, a gente teve uma ideia de unificar os nossos serviços, porque nós 3 a gente exercia advocacia autônoma. O antes fez faculdade comigo, a gente já é amigo já de longa data. Aí depois a Fernanda e ele se conheceram, automaticamente a gente conheceu junto, e a gente conversando assim até no dia a dia, a gente teve essa ideia de unificar e montar um escritório full service, para a gente poder atender todas as áreas. Então, no nosso escritório, a gente tem todas as especialidades, praticamente todas as ramificações do direito. Então, tudo que a pessoa precisa, ela pode ir lá, que vocês conseguem instruí-la de alguma forma. Quase 100% todas as áreas a gente tem lá, e a gente procura sempre especializar, a gente ter especialista numa área. Porque quando a gente exerce a advocacia autônoma, de uma forma a gente acaba fazendo de tudo e não se especializa, não fica bom em nada. Algo específico, verdade. Então, assim, não adianta. Então, a gente não é só na advocacia, muita coisa. Na minha área também é assim, né? Exatamente. Você tem que especializar. Fez essa divisão e teve essa ideia. E hoje a gente está focando muito nessa questão da LGPD, que é um assunto novo. Apesar de, mundialmente falando assim, não é tão novo, mas no Brasil, como sempre, tudo chega depois. A lei foi em 2018? A lei foi promulgada em 2018. Eu tava lendo hoje. Ela teve a vacatio legis, entrou em vigor só em 2020. E a aplicação de multas passou a valer somente agora em 2021, que é onde está começando a gerar uma preocupação maior. Porque quando mexe no bolso do brasileiro, né, a gente fica nervoso. Até então ninguém tava preocupado. Mas vai ser multado, né, assim, Anderson? Vai ser multado. Exatamente. E a multa é pesada, tá? A multa vai de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões. Uau! É puxada. Baby, então vamos falar disso, né? Explica pra gente, o que é essa lei de proteção de dados? Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é como se fosse um regramento onde ele regulamenta quais são os direitos do cidadão na proteção dos dados dele e quais são os deveres e obrigações que os empresários e as empresas têm que se adequar na preservação e armazenamento desses dados. E o que vai mudar, então, na rotina com isso? Vai mudar praticamente tudo, porque hoje, basicamente, uma empresa ela não tem muita preocupação em como vai armazenar os dados sensíveis que ela possui.
Às vezes ficam muitos documentos expostos em cima da mesa, não tem a preocupação de digitalizar os documentos. Qualquer documento? Qualquer documento que contenha dados de qualquer pessoa. Isso, por exemplo, uma folha de pagamento. Isso, um exemplo, tá ali em cima, né? Porque eu sou mestre em deixar currículo. Ali. Currículo de alguém. Currículo. Uma foto. Foto de funcionário, foto 3x4. Sim. Porque, só para o ouvinte entender, Elisa, porque como é um assunto bem específico da nossa área, a gente tá aqui trazendo informação, né? Eu acho que o nosso objetivo é esse. Então, o que é dado para o pessoal entender? Dado é qualquer coisa que consiga qualificar a pessoa e identificá-la. Por exemplo, sua foto, número do seu CPF, do seu título de eleitor, a sua biometria, a sua imagem, vídeo. Então, isso tudo é foto. Isso tudo é dado, desculpa. Gênero, a sua orientação sexual, se você tem uma filiação político-partidária. Então, qualquer coisa que consiga te identificar ou te colocar dentro de um nicho, dentro da sociedade, isso é considerado dado. E por que houve essa necessidade de se editar mundialmente uma lei geral de proteção de dados? Por causa dos grandes escândalos de vazamento de dados que ocorreram no mundo. E isso tem ocorrido já há algum tempo. Só que os países mais desenvolvidos, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, né? Os países mais desenvolvidos tiveram uma preocupação de editar essa lei, essa regulamentação de uma forma mais rápida do que o Brasil. Então, só para a gente se situar e para os ouvintes nos entenderem que são esses vazamentos e por que tem que haver essa proteção. Por exemplo, nós tivemos um caso. Eu falo isso muito nas minhas palestras, nos meus cursos, e o pessoal fica boquiaberto. O caso da Cambridge Analytica, que vazou dados do Facebook na época da eleição presidencial, que foi a eleição que elegeu o Trump. Então, isso não é teoria da conspiração, gente. Então, a gente não está aqui querendo entrar em questão político-partidária de dizer que a população foi levada a votar no Trump. Isso aí é uma outra coisa que não cabe a nós, né? Não faz parte da nossa pauta. Mas que esses dados foram vazados ilegalmente e repassados para essas agências que fizeram marketing, para traçar o perfil desses eleitores, dos cidadãos, isso foi realmente feito. Isso é fato. E nós tivemos um outro caso também muito emblemático nos Estados Unidos, que é da Target, que é uma loja de departamento grande, estilo uma Magazine Luiza, uma Casa Bahia, para vocês terem ideia. Eles começaram a mandar, lá nos Estados Unidos tem muito isso, manda propaganda de promoção impressa para o endereço do cliente. Então, o cupom e com propagandas. Então, uma menina de 15 anos começou a receber na residência dela propagandas de roupa de gestante e de criança recém-nascida. O pai dela pegou aquilo e não entendeu por que a empresa, porque aquela loja estava mandando para a filha dele, adolescente de 15 anos, menor de idade, esse tipo de propaganda. Quando ele foi na loja, ele descobriu lá que a menina havia, no e-commerce, na loja virtual, estava fazendo pesquisas sobre materiais, né, equipamentos para recém-nascido, roupa de gestante, essas coisas que a mamãe procura quando está grávida. E o próprio algoritmo da loja, da empresa, mapeou o perfil dela, como ela estava procurando aquilo, mas não comprava. Então, aquilo, a inteligência artificial que essas empresas usam, ela faz isso, ela mapeia o seu perfil e aí começou a mandar para ela. Por quê? Para ela poder comprar. E isso é ilegal, porque está utilizando os dados e as preferências dela. Mas isso não é comum? Mas é ilegal. Comum demais, mas não é legal. Então, vamos fazer um adendo aí, porque isso acontece o tempo todo. Eu tenho a impressão de quando eu falo perto do celular que eu quero um trem, já começa a me vender. É isso aí. Mas é isso que acontece. É o algoritmo, ele traça os... Pode? Não pode. Mas acontece o tempo todo. Acontece. Isso o que acontece hoje, quando a gente entra num site, você entra num site hoje, por exemplo, da Casa Bahia, igual ela deu exemplo ali. Eles colocam ali embaixo os cookies, se você aceita os cookies. Eles deveriam ser mais específicos na hora de colocar aquela pergunta e dizer... Porque cookie que eu conheço é aquele de chocolate. Pra comer de conversa. Aquele é muito bom. O cookie ali embutido é complicado. Por quê? Porque os cookies, eles são utilizados exatamente para isso. Eles vão dizer, desde que você vai utilizar os necessários que você precisa aceitar para poder entrar na página, até concordando que seus dados possam ser passados para um terceiro. E a gente só aceita. Como eles fazem de uma forma muito genérica,
a gente é induzido ao erro. Você acha que é obrigado a aceitar aquele cookie e quando você aceita ele automaticamente começa a passar seus dados. E isso é uma coisa muito complicada, porque amanhã uma pessoa que se sente prejudicada por algum motivo, ele pode ingressar na justiça, porque nós falamos de multa que vai de 2% a 50 milhões, mas qualquer pessoa que se sinta lesada no seu direito, porque é um direito que está garantido na Constituição, e ingressar na justiça, ela tem a chance muito grande de ganhar dinheiro. Até porque é a obrigação de provar que quem fez aquilo ali, que quem não fez é da empresa. A empresa tem a obrigação de provar que não fez, o que é uma prova muito complicada. Nossa, é bem mais amplo que eu imaginei. E aqui no Brasil isso virou uma bagunça, né? Me explica por que virou uma bagunça. Porque o Brasil já é uma bagunça mesmo. Você compra o chip da operadora X, você compra o chip da Oi, automaticamente daqui 2 semanas você vai ver que todas as outras operadoras estão já te tem ligando, seu número, né? É verdade. vendendo plano pra você. Verdade. Ou seja, o seu dado foi vazado por aquela empresa. Gente, que loucura. Isso é é uma maior que eu imaginei. transmissão Seu dado ilegal de deveria ser dados. protegido. Acontece isso. Você abre uma conta num banco, automaticamente vai vir um monte de seguradora te oferecer um monte de coisa. Isso tudo é vazamento de dados. Tá, então quando a gente fala da LGPD, PD. Gente, foi quase. LGPD. Então, da Lei Geral de Proteção de Dados, isso também tá incluso. Tá Porque incluso. até então eu tava pensando no pequeno, na empresa que eu sou uma rádio. Eu tenho dados dos meus funcionários, eu tenho cópia de carteira de trabalho, tenho cópia de documento, tenho foto 3x4, eu tenho aqui vários documentos, na verdade, né? Na verdade, a rádio, por exemplo, é o que mais nos interessa no momento. Por quê? Porque o nosso ouvinte não é o dono de uma grande empresa, tá? O nosso ouvinte É o pequeno. é realmente Pequeno um pequeno empresário. e médio empresário aqui. Ou E ele titular é um de detentor de dados. E a lei se aplica tanto ao cara lá que é o dono do Facebook, quanto se aplica ao dono do seu José ali da padaria da As grandes, esquina. médias e pequenas empresas. Então, se as Entendeu? pequenas empresas não souberem de... Por isso que a gente tá aqui falando sobre isso, né? Porque quando eu percebi o quão sério era, eu falei, a gente tem que falar, né? Tem que falar muito, na verdade. Pra que chegue em mais pessoas possível, que é a grande missão do rádio, né, Wader? verdade. Missão do rádio é isso, Utilidade levar pública informação mesmo. É. pra massa. Até porque esse assunto foi muito negligenciado por conta até da Covid. O que aconteceu? Verdade. Como ele entrou em vigor a partir de 2020, era para ter tido Impacto sido maior. muito mais falado sobre isso. Mas as empresas estavam preocupadas com outras coisas, elas estavam fechadas, na verdade. Não só as empresas, como as redes, os canais de comunicação. Se canais de falava comunicação, muito verdade. nisso. E ficou um pouco negligenciado. Só que ela está valendo, as multas já começaram a valer a partir Já de entraram em 2021. Dizem que as multas vão ser retroativas. Então, quer dizer, as Eita. empresas precisam... Sério? A NPD está prometendo isso. Falou que todas as multas vão ser retroativas à data que ela entrou em vigor, que foi agosto de 2021. Então, se hoje tiver uma fiscalização e a empresa não tiver regulamentada e adequada com a LGPD, ela pode sofrer a punição e ter a sanção Nossa, só administrativa. piora, né? E se mexeu no dinheiro, aí aprende. Mas o empresário só vai sentir... Não, gente, mas o empresário fala assim não ainda. E a multa não é o pior. Mas não é o seu caso, Elis, mas vamos falar a verdade. A maioria dos brasileiros não tá nem aí Não, pra não é o lei. meu caso, não é o caso de todo mundo. Mexeu no doutora dinheiro Terceira dói. ainda vai Eu tô falando piorar que eu conheço mais o ainda. trabalho Como é que é? deles. E a multa, Elisa e ouvintes, ainda não é o pior. Porque o que pode acontecer entre as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é ainda proibir a empresa de coletar dados. Então, se ela chega para fiscalizar e vê que a empresa, seja pequena, seja média, seja grande, não está adequado, implementado o projeto de Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode dizer assim, olha, empresa, você está proibida, suspendo a sua coleta de dados por 90 dias, por 120 dias, ou então eu te proíbo para sempre de colher dados. Aí uma empresa, por exemplo, que trata uma simples loja, vamos supor, uma loja daqui Você da não nossa pode pegar cidade, dado do tem um cliente. crediário, não tem? Todo mundo tem. É. Mesmo hoje com compras em cartão, o interior ainda tem muito isso. Tem um Muito. crediário, não tem? Aí proíbe, eu não vou poder mais coletar o nome do meu cliente que eu vendo para ele, nem colocar o endereço, nem Consultar telefone. o CPF, eu não posso. Não posso fazer nada. Então, o mais grave, lógico, o dinheiro dói e a multa é pesada e pode inviabilizar o segmento empresarial, quer dizer, quebrar, né? Quebrar o empresário. Mas existe também a possibilidade de ser proibido para sempre, vamos dizer assim, de coletar dados. Além das sanções judiciais, nós já temos várias sentenças no Brasil versando sobre a LGPD. A última que eu vi essa semana foi, olha, o empregador, como é que a situação é grave. O empregado era um motorista. A gente sabe que o motorista, para exercer suas funções, ele passa por um teste toxicológico, tem que ser feito, né? Para ver se
o cara tá dirigindo, né? Ele tem responsabilidade. Mas aí, o que a empresa fez? Acredito eu que esse motorista foi admitido, fez o toxicológico e estava tudo ok. Um dia ele foi trabalhar, o chefe dele desconfiou que ele tinha bebido. Pegou um bafômetro e obrigou ele a soprar. Ele soprou o bafômetro. Depois ele entrou contra a empresa dizendo que aquele dado é um dado genético. É a saliva dele. E ganhou. E ganhou com base na LGPD. Não foi nem pelo dano moral do constrangimento de ter passado pelo bafômetro, igual a gente fala do motorista normalmente que passa pela rua, passa pelo bafômetro. Não é com base nesse fundamento jurídico. É com base que a empresa não poderia forçá-lo e nem coletar um dado sensível, que é a saliva. Tem toda uma carga genética. Nossa. E a indenização foi pesada. Isso é fresco, gente. Então, vamos ficar atentos. Vocês... Vamos ficar atentos, porque a situação realmente mudou muito. Só fazendo aqui um comentário. O que acontece? Antes que alguém resolva, na hora que for parado pela polícia rodoviária, falar que não vai soprar o bafômetro para dar LGPD. Por favor, não é nesse sentido. A polícia tem direito né? de fazer, entendeu? Investigação policial, não se aplica. Não se aplica. E hoje eu acho que o próprio cidadão, ele não tem dimensão do valor dos seus dados. Dos seus dados. E você vê hoje que todo comércio que você vai, eles querem armazenar os seus dados. Querem, lógico. Você vai na farmácia comprar um remédio, a primeira coisa que eles te pedem, seu CPF, pra fazer aquele cartão. Fazer um cartãozinho fidelidade todo lugar daí. Pra que eles querem o seu CPF? Não pode. Entendeu? Qual a finalidade de pegar o CPF? É exatamente esse um dos pontos da LGPD. Por que acontece? Esse CPF pode ser utilizado da seguinte forma. Imagina só, eu vou na farmácia X, chego lá, dou meu CPF e compro um remédio, sei lá, um remédio... controlado já. O diurético, por exemplo. E começam a comprar constantemente. O que eles podem fazer? Passar esse dado meu para as empresas que fazem plano de saúde. O cara do plano de saúde olha e fala assim, olha, o Anderson ele pode estar com problema de pressão alta, alguma coisa, então nós vamos reajustar mais o plano de saúde dele, porque ultimamente, agora a gente só faz aquele plano empresarial que não tem tanta regra. E eles aumentam o plano de saúde de uma forma mais abusiva. Por quê? Porque a informação que eles têm é essa. Então, quer dizer, às vezes a finalidade que eles te passam é uma, não, vou fazer aqui só para você ter um desconto. E eles dão uma destinação diferente nos seus dados. E é uma coisa que, sendo descoberto isso, é ferro para quem fez, para a farmácia, entendeu? E eu posso chegar amanhã, se eu descobrir que o plano de saúde reajustou e eu consegui alguma brecha dizendo que foi por causa disso, que vazou meus dados, e eu entrar na justiça dizendo, olha, eu compro na farmácia tal, meus dados vazaram para o plano de saúde, eles aumentaram meu plano de saúde de forma abusiva, e só quem pode ter sido feito isso foi a farmácia. Quem tem que provar que não foi a farmácia, entendeu? Eu não preciso provar. Se ele tiver com tudo ok dentro da lei, ele prova e tá tudo certo. Sim, exatamente. Por isso que as empresas têm que se adequar. Né? Mesmo que ela esteja só implementando ainda, mas já é um motivo para ela conseguir escapar de uma sanção maior. É importantíssimo. A sanção é a multa. Multa, ou proibir... A suspensão, por exemplo, né, que a Fernanda falou, é verdade. Ou até uma casa da justiça mesmo. Você entrar na justiça e o juiz impor uma sentença condenatória. De dano moral, alguma coisa de vazamento de dados, pode ser nesse sentido também. Entendi. Senhores, eu tenho mais perguntas pra vocês, mas a gente vai pro nosso bloco de comercial, tá? Já, Lisa, tão bom a conversa aqui, sei, por isso mesmo, que a gente para um pouquinho pra ficar com gostinho de quero mais. E daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco do Chá das 5. 102. Esse é o Chá das 5, uma conversa super nutritiva com a Elisa. Tá gostando do assunto? Então daqui a pouco a gente volta, ok? Esse é o Tarde Top e o Chá das 5. A Natural Além está fazendo entrega a domicílio para sua comodidade e segurança. Inúmeras opções de produtos a granel, castanhas, farinhas, temperos, chás e muito mais. Além de várias opções de lanches saudáveis e gostosos, salgados, omeletes, pães sem glúten e marmitas fit. E na Natural Além você também encontra uma linha completa de suplementos alimentares das melhores marcas do mercado. Faça seu pedido e receba em casa pelo nosso WhatsApp 032 9 88 84 77 51. Natural Além, a sua loja de produtos naturais. Entrega em casa pelo 9 88 84 77 51.
Já se encontra em Além Paraíba uma nova opção no atendimento oftalmológico. Dr. Gilberto Martins. Exame de refração, miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, avaliação do glaucoma, pressão intraocular, fundo de olho, mapeamento de retina, além de diagnóstico de catarata, teste do olhinho, entre outros. Dr. Gilberto Martins, clínico e cirurgião, atendendo na Clínica 18 de Julho, Rua Capitão Medeiros de Resende 274, Praça da Bandeira, Além Paraíba. Atendimento pela 18 de Julho, particular e desconto para outros convênios. Ligue 329-8703-8803 ou 3462-4649 e agende a sua consulta. Siga no Instagram e Facebook, @Dr. Gilberto Martins. A 18 de julho, procurando sempre oferecer mais benefícios, informa que está com novos credenciados em fisioterapia, neurologia, pediatria, psicologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, ginecologia, endocrinologia, dermatologia, nefrologia, entre outros. Informe-se nos contatos 3462-4053, WhatsApp 329-8887-9732 ou no site sb18dejulho.org.br. Para sua segurança e agilidade, procure seus atendimentos pelo WhatsApp. Sociedade Beneficente 18 de Julho. Seu bem-estar é a nossa satisfação. Doutora Tabata Mendes foi a pioneira em tratamento com o Invisalign em Além Paraíba. E ela continua investindo muito para que o trabalho seja cada vez melhor. Além de atuar nas melhores clínicas do Rio de Janeiro, a profissional atende no consultório Doutora Tabata Mendes, na Rua Adão Araújo 26, Sala 102. Telefone 3466-3186 ou 98898-4928. Doutora Tabata e a equipe esperam você com o Invisalign, a ortodontia tradicional, tratamento de canal, prótese, harmonização orofacial, cirurgia e implantes esperam por você. Faça suas compras sem sair de casa na Ortobon. Jogos de lençol, fronhas, travesseiros, colchões sob medida e muito mais. Na Ortobon você encontra tudo o que precisa para ter uma noite de sono tranquila e confortável. Qualidade e preço que cabem no seu orçamento. Precisou de algo? Levamos até você. Atendimento por telefone 3462-7760. Você está ligado no Tarde Top. A Mi Semijoias oferece beleza, autoconfiança, sofisticação, autoestima e muito mais. Peças de qualidade, durabilidade e com garantia. A Mi Semijoias está cadastrando novas consultoras no consignado. Nosso acerto tem prazo de 40 dias. Isso mesmo, 40 dias. As peças têm durabilidade excelente. Contatos pelo nosso WhatsApp 329-8867-2765. Repetindo, 329-8867-2765. Venha! Nossa equipe espera por você. Trabalhos em casa, jogos online, filmes pela internet e interação com amigos e familiares. Para tudo isso, você precisa de uma internet confiável, estável e veloz. A Rio Cable tem a ultra banda larga em fibra ótica para atender você. Plano de 50 mega por R$ 69,90 e 250 mega por R$ 139,90. É internet de qualidade, é ultra velocidade, é Rio Cable. Ligue e assine 3462-2005. A DJ Planejados e Esquadrias continua fazendo atendimento online via WhatsApp e redes sociais. Na loja DJ Planejados e Esquadrias, você encontra móveis de madeira de qualidade, conforme o seu gosto e necessidade, feitos também sob medida, além de camas, guarda-roupa, mesa e colchões à pronta entrega. Parcelamos em até 12 vezes sem juros. O móvel dos seus sonhos está aqui, DJ 102 FM. Problemas no ouvido, nariz e garganta são muito comuns e podem evoluir para algo mais grave. Cuide com o especialista Dr. Pedro Henrique, otorrinolaringologista, que está atendendo na Clínica Ampla, pela Unimed, a CIAP e com desconto para os demais planos. Na Ampla, seus atendimentos estão totalmente dentro dos cuidados orientados pela OMS na prevenção ao coronavírus. Marque seu horário 2010-3570 ou WhatsApp 98821-2216. Dr. Pedro Henrique, otorrinolaringologista, agora em Além Paraíba.
A Construporto, a loja de materiais de construção dos preços imbatíveis, está em queima. Pisos a partir de R$ 22,90. Porcelanato polido 74 por 74 por R$ 49,00. Toda a linha de tintas com 15% de desconto. É hora de construir. É hora de Construporto. Rua Doutor Antônio Augusto Junqueira, 537. Telefones 3462-8150 e 3466-1416. WhatsApp 99939-1416. A farmácia central do nosso lado sempre vai estar. Um lugar certo pra você que quer. Os maiores descontos em medicamentos, perfumaria e suplementos estão na Farmácia Central, localizada na Rua Abreu Magalhães, número 40, no centro da cidade de Carmo, em frente aos Correios. Cuidar da sua saúde é a nossa principal missão. Faça o seu pedido agora pelo telefone 22 2050 1800 ou pelo WhatsApp 22 98 125 8693. Farmácia Central é a melhor da região. 102. Tarde top, mais qualidade de música, informação em off, que tava um assunto muito bom aqui. Voltamos então, é o Chá das 5, uma conversa super nutritiva e hoje um assunto interessante, tá ligado, né? Vamos continuar então. Chá das 5, uma conversa super nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo. Chá das 5. Oferecimento: Planos de Saúde 18 de Julho. Dentista Tabata Mendes. Natural Além. Arquiteta Débora Furro. E Loja Ortobon. Muito bem, estamos de volta aqui com essa equipe nota 10, né, Elisa? Estamos voltando para o segundo bloco do Chá das 5. Se você ligou o rádio agora, a gente está aqui hoje com alguns convidados falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui na mesa está o senhor Alexandre Ferreira, advogado, senhora Fernanda Leonardo e o Anderson Sandri, que fazem um trabalho incrível aqui na cidade. Tem um escritório de advocacia muito incrível que a gente já apresentou aqui para quem não conhece. Inclusive, para quem não conhece, qual é o contato de vocês? Qual é o contato do escritório, gente? Vou dar o meu, hein? Me contrata. Peraí. Ninguém sabe o contato. Eu tenho cola aqui, ó. 32 99945 2054. Você pode repetir, por favor? 32 99945 2054. E tem Instagram? Qual é o perfil? FLS. @FLS Advogados. @FLS Advogados. O bacana do Instagram é que tem muita informação, né? Tem então sempre. Fica lá sempre atualizado, vídeo né? da doutora Fernanda. Sim, a gente está lançando, Elisa, essa semana, muito provavelmente na sexta-feira. A gente vai lançar um programinha que chama Pílulas da LGPD. Então, toda sexta vai ser lançado nas nossas redes sociais um videozinho meu falando sobre alguma parte lá. Que a gente vai pegar esse áudio e vai colocar no rádio, né? Ai, que ideia ótima! E a ideia da gente entregar para 300 pessoas, a gente vai entregar para quantas? 50 mil. Já fechou. Olha que maravilhoso. Fechado. O nome disso é marketing ao vivo. Exatamente. Aí, ó. Excelente. Coisa boa. Gente, a gente tava falando aqui dessa lei, né, que é de proteção de dados, e eu queria perguntar pra vocês uma coisa, né? Ela já tá em vigor, já pode ter multa. Quais são os segmentos que ela se aplica? Que eu ainda tô confusa com essa parte. Então, Elisa, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica basicamente às pessoas jurídicas ou às pessoas naturais que tratam os dados, né, que coletam dados com fins econômicos. Por exemplo, eu não sou pessoa jurídica. Aliás, não tô falando de rádio, tô falando de Elisa. Mas eu sou nutricionista e eu tenho muitos dados. Sim, então você se enquadra nesse caso, que é uma pessoa natural que utiliza os dados para fins econômicos. Todos os médicos e profissionais de saúde se enquadram? Sim, porque meus amigos estão sabendo disso não, gente. Exatamente, porque vocês, para fazer até a ficha do paciente, para fazer o próprio tratamento, fechar diagnóstico, prognóstico, precisa coletar dados. Ah, mas não vai poder fazer mais? Não, lógico que não, gente. Não, o objetivo da legislação não é inviabilizar a sua atividade profissional, mas sim trazer uma regulamentação. Então, principalmente a área da saúde, muito bem lembrado por você, ela trata de dados sensíveis, que foi o que eu falei no bloco anterior. São questões atinentes à saúde da pessoa, que podem gerar discriminação. Por exemplo, você saber que a pessoa é portadora do vírus da HIV, saber que a pessoa tem uma anemia falciforme,
ou alguma disfunção Várias que outras, seja, né? Muita tem questão, N. muitas. Então, que pode gerar uma certa discriminação. Então, isso é chamado de dado sensível. E para a implementação da LGPD corretamente, precisa fazer um tratamento melhor, cuidar desses dados sensíveis. E tem a ver com o armazenamento e com a finalidade. Então, você vai coletar do seu paciente somente os dados essenciais para fechar um diagnóstico. Então, determinadas perguntas, determinados dados que as clínicas têm, hospitais, consultórios têm, eles não vão poder armazenar mais se não estiver ligado à finalidade precípua da atividade. Ok? Mas e aí, guardando, como que pode ser feito? Pode ser guardado por meio digital? Sim. Pode ser guardado em meio físico, em papel? Sim. Mas a forma como isso vai ser guardado a partir de agora é diferente. Eu ia perguntar isso, porque a impressão que eu tive a princípio, quando a gente estava conversando, era de que necessariamente teria que ser tudo digitalizado. E não é, então, de fato. Não. Então, o que não precisar ser digitalizado, como é que funciona? Ele pode ser também armazenado no meio físico. Como? Só que Para ele que vai ter tenha que ter essa proteção. Exemplo, vai ter que ter um armário. Esse armário ele tem que ter tranca, tem que ter chave direitinho. Hoje é muito comum você chegar no escritório, você ver o armário que é o adequado, com a tranca, tudo direitinho, só que a chave tá lá nele. Tá lá na penduradinha nele. Pendurada. Óbvio. Então, assim, Uma coisa simples. aquele dado não tá armazenado. A chave tem que ser a pessoa... Esse é o tipo de coisa que vai ser fiscalizado também. Isso, aí tem uma série de coisas. Você tem que ter um controle maior. Você tem que saber a quantidade de pessoas que têm acesso a essas informações. O mínimo possível. Você tem que limitar o mínimo possível. A pessoa que tem acesso a isso, vamos dizer, um funcionário, ele vai ser treinado, ele tem que passar pelo treinamento para ele entender o que está acontecendo, por que a importância desse cuidado, né? Exatamente. Porque acho que agora a gente está olhando com outros olhos para isso. A gente trabalha com a limitação de acesso. Principalmente... Não, os dados digitais também, mas quando só pra gente ilustrar, os dados físicos, se eu quiser, de repente, na minha clínica, no meu consultório, no meu escritório, manter um arquivo com dados físicos, primeiro, a gente precisa de um profissional que entenda da LGPD para fazer uma triagem, como eu disse, dizer quais os dados podem ser armazenados de acordo com a legislação, atendendo a finalidade daquele segmento empresarial, daquela empresa. Depois, nós vamos ver como isso vai ser armazenado. Não adianta eu fazer toda essa triagem, guardar tudo num armário, trancar, igual o Alexandre falou, tirar a chave dali, guardá-la direitinho, se eu deixo para todo mundo e todo mundo continua tendo acesso. Então, eu guardo a chave, mas aí a secretária abre, eu que sou médico abre, a fisioterapeuta abre, a pessoa que faz a faxina abre, então não pode ser dessa forma. Você, por exemplo, dentro da sua clínica, com as fichas dos seus pacientes, né, de acompanhamento que a gente vê que você faz, é uma coisa que, a princípio, lógico que a gente tem que ver o caso concreto, seria só para você ter acesso. No meu caso é só para né? E esse gancho que a Fernanda tá comentando aí é com relação ao meio físico. Mas aí no meio eletrônico também não basta você digitalizar o documento, colocar no seu computador. Deixar ali acessível. Tô protegido. Na rede. Não tá protegido, você né? Você tem que ter um bom sistema de firewall, você tem que ter esse documento testando isso. Você tem que ter documentos jurídicos com relação aos seus pacientes, demonstrando que você tem aquele armazenamento. Então tem uma série de coisas que você tem que se precaver com relação a isso. Não basta digitalizar. Não basta digitalizar e por colocar exemplo, lá, aqui na rádio a gente tem um computador ali que quase todo mundo usa. Sim, então. Não, pode ser um computador que é usado. O problema é que aquela pasta específica, ela tem que estar... protegida. Bloqueada, só alguém com uma senha, exatamente. Assim. O ideal é que a senha seja trocada constantemente, para que evite até que alguém hackeie a senha ou que descubra qual é a sua senha. Nossa, são muitos detalhes, ótimo. É uma série de coisas. E o mais interessante é o seguinte, tá, gente? Duas coisas que eu vou falar rapidamente. Primeiro, não adianta só pensar assim, não, mas o meu é tudo no computador, eu tenho uma boa equipe de TI na minha empresa, ou eu tenho uma empresa fora de TI que faz, tá resolvido. Não é isso, entendeu? Não é só isso, né? Não é só isso, entendeu? Tem que ser implantada a parte jurídica também. E, principalmente, a LGPD, você não pode só estar certo. Você tem que parecer estar certo também, entendeu? É um passo a mais, porque a obrigação é do detentor do dado e ele que tem que provar depois que ele não errou, entendeu? Não é a pessoa provar que ele está errado, não. Ele tem que provar que ele não errou e é muito difícil esse tipo de prova. Então, ele tem que apresentar no momento que existe uma fiscalização ou um processo judicial, ele tem que mostrar o que ele está sendo feito, ou o que ele já fez, ou se já foi implementado, data mapping, tudo direitinho que ele precisa para poder provar realmente que
Para que ele se fique acontecer um vazamento, né? exatamente. Sob Se pena de aconteceu- responsabilização. Se acontecer um vazamento, independeu da vontade dele, ele estava com tudo ali adequado para poder evitar aquele vazamento. Entendi, incrível, bacana a gente entender isso. Gente, sobre a lei de proteção de dados, a minha última pergunta para vocês é o seguinte: a empresa entendeu agora que ela precisa ter esse cuidado. Como que ela faz? Ela tem que procurar um advogado para fazer? Não, ela tem que procurar atender todos os requisitos da lei. Tem que ter equipe de TI, tem que vir no dia a dia ali, modificar como mas que vai eu ser não o sei método de nada trabalho. sobre isso. Parte desse Aí princípio. vai procurar uma consultoria de pessoas Vocês fazem especializadas. consultoria, então é isso. Vocês vai vão fazer chegar na essa empresa implementação. e vão explicar tudo, vai ensinar isso para a empresa, é isso? Porque a ninguém gente- sabe. A gente trabalha da seguinte forma, com o projeto de implementação. Não é um projeto que é feito muito a curto prazo, Elisa. Geralmente, um projeto de implementação correta da LGPD, ele demanda tempo e ele pode durar meses, anos ou semanas. Vai depender do tamanho da empresa, do volume de dados que essa Entendi. empresa tem. E cada empresa tem uma realidade. Cada empresa tem uma realidade. Então, a gente chega, faz um diagnóstico, apura, faz um inventário desses dados, categoriza esses dados, o que é sensível, o que é dado comum, o que é dado sensível, qual tipo de tratamento que cada dado tem, setoriza a empresa, aí você pega DP, RH, marketing, compras, onde tiver dado de Financeiro, pessoa natural. faz o diagnóstico. Né? Faz esse diagnóstico, faz a proposta, depois a gente faz um mapeamento, né, uma triagem, um mapeamento, e não é só dizer o que pode ficar, o que não pode ficar, o que pode rasgar e o que pode manter, não, gente. Determinados contratos que as empresas têm, contrato de trabalho, contrato de parceria, contrato com terceirizado, ele tem que ser aditado. Nós vamos ter que colocar cláusulas de acordo com a LGPD nesse contrato. Por isso é importante o E é um advogado. trabalho que é feito por profissional do direito, por advogado, porque até por questão legal, só quem pode dar assessoria nesse sentido jurídico é o advogado. É advogada, entendi. Então no funciona caso, dessa forma. Esse é o caminho, né, para quem tá ouvindo Sim. a gente e que quer implantar e que quer entender melhor sobre isso, certo? Certo. Algum ponto que a gente deixou passar pra gente finalizar o programa? Só finalizando, o que acontece? Encarregado de dados é o famoso DPO, que é o Data Protector Officer. Nossa senhora, quase quebra a Tem que língua falar pra inglês. falar, que desgraça. É encarregado de dados. Eu gostei. O Eider Allen é professor de inglês. Bom, então, É teacher. tô morto. O que acontece? Esse encarregado de dados, ele é o responsável, por exemplo, dentro das empresas, não é só empresa não, tá, gente? A gente falou mais de empresas aqui, mas, por exemplo, o município também vai ter que implementar, o estado vai ter que implementar, todo mundo, tá? Imagina só, você tá falando da sua clínica lá, imagina um posto de saúde ou hospital, tem que implementar também, não pode deixar a prefeitura. Alexandre, você que trabalha com prefeitura também tá tendo que implementar tudo isso? Então, isso a gente fala, o governo federal sanciona a lei, mas você vê que os órgãos públicos eles são praticamente os últimos a adequar essa realidade. Porque a prefeitura tem muitos dados. Sim, e com certeza vão ter que fazer isso. Vai partir lá do governo federal, da União, do governo do estado, até chegar nos municípios. Mas assim, pra você ter noção, eles regulamentaram a lei, não tinha nem agência ainda fiscalizadora funcionando. Agora que a NPD tá começando a fazer os trabalhos dela. Então, a partir disso, começando a ver essas penalidades que as empresas, eu acredito que as particulares vão sofrer primeiro, as empresas privadas, depois que eu acho que os órgãos públicos vão começar a ter essa preocupação. Entendi. Mas isso, com certeza, se estende a todos. Se estende a todos, né? Pelo que eu Voltando entendi. rapidamente aqui para o nosso DPO, que no caso Brasil Encarregado de Dados, ele é responsável por fazer uma ligação entre as empresas e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por exemplo, vazou algum dado da empresa. Esse DPO ele tem que chegar na autoridade e informar, falar, olha, aconteceu um vazamento de dado, aconteceu por isso, entrou um hacker no sistema, a gente tem, e aí ele vai comprovar o que foi feito, o que a empresa está colocando em prática, o data mapping da empresa, por exemplo, se foi dado digital, firewall, tudo que foi feito pela empresa e demonstrar que aquilo não foi culpa da empresa. E não é esperar a autoridade chegar para fiscalizar, não. Ele tem que se antecipar e fazer isso. Quando uma pessoa que tem algum dado na determinada empresa e ele quer que aqueles dados sejam retirados da empresa, ele vai entrar em contato e esse DPO vai analisar o pedido dele para poder exatamente acabar com esses dados, depende do tipo de dado que é, né? Se for um dado de um funcionário, ele pode querer não fazer mais parte do quadro, mas aqueles dados são obrigados por lei a serem mantidos.
E no caso de PO, é para pequenas e médias empresas, não precisa de PO, mas empresas de porte maior vai ser necessário. Não precisa necessariamente ser um funcionário da empresa. Pode ser. O ideal é que não seja, porque o encarregado de dados, ele tem que ter uma função dissociada da subordinação que existe entre patrão e empregado. Então, ele tem que ser um cargo de confiança da diretoria da empresa. Sim, é um cargo novo. Não necessariamente você tem que contratar como empregado. Você pode fazer esse serviço de forma terceirizada, tá? Mas a jurisprudência e a doutrina está encaminhado no sentido de que não se coloque como encarregado de dados um empregado, justamente porque ele tem essa relação de subordinação, né? Uma relação vertical com a diretoria, e o encarregado de dados ele tem que ter plena autonomia para manter a implementação da LGPD e cuidar de eventuais vazamentos, incidentes de segurança que ocorram na empresa. Então, é um cargo bem diferenciado, de muita responsabilidade. Baseado no que o Alexandre está falando, tem uma hierarquia federal, estadual e municipal, ou o municipal pode fazer, independente do federal? Pode fazer. Pode. Isso eu queria saber. Pode. Tá? Porque tem que esperar por eles. Vamos agilizar pode. aqui. Porque nós tivemos até dentro da Constituição Federal, você vê que tem os limites de competência, né? A União tem sua competência, o Estado tem sua competência, o município tem sua competência. Então, nesse sentido, o município é um ente autônomo, como o Estado é, como a União é, como o Distrito Federal é. Então, ele não necessariamente precisa disso. Ele pode implementar de forma autônoma. Normalmente acontece dessa forma, né? Vem lá de cima para baixo. E ele pode ser fiscalizado pela NPD. Ele também corre o mesmo risco. Igual todo mundo, Entendi. Gente, é pra todo mundo. Acho que deu pra entender exatamente isso. Não tem que tomar cuidado. Desde o Em Além Paraíba, desde do município até o seu João da padaria, que tem o caderninho dele lá de fiado. Pois né? Caderninho. Ai, meu pai, não pode mais caderninho, gente. Ou então tem que pôr o caderninho trancado na gaveta com chave. Não acredito. Exatamente. Pelo menos, vai trancar lá bonitinho. Só o seu João vai ter acesso. Não é assim? É isso aí. Por aí, né? Começa por aí. Começa por aí. Meus queridos, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que esse programa cumpriu a missão dele, que é levar informação aos ouvintes. Que vocês fizeram de uma forma muito clara, muito simples e muito gostosa. Obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. Imagina, o prazer todo nosso. Estamos à disposição, sempre que quiser que a gente venha. Adoro quando fala isso, né, Wender? Eu adoro. Tá tudo gravado, tá? Eu adoro quando ele deixa à vontade, entendeu? Pode chamar, que a gente está aqui à disposição, né? Que seja só a primeira de muitas. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Foi só a pontinha do iceberg. Porque o tema é muito extenso e a gente não conseguiu falar tudo sobre ele. Não dá, né? Mas dá quiser, eu acho que dá pra gente... Não, deu pra ter uma noção, pra entender, né? Conscientizar um pouco, essa informação pra população. Pra ter uma ideia da profundidade. Na verdade, dentro da área de vocês, a gente tem tema, né? Tem bastante. E se Deus quiser, nós voltaremos em outra oportunidade. Com certeza que ele quer. Vai ser um prazer. Só uma observação. Eu penso, tem vários ouvintes, não só de Além Paraíba, que estão interessados em contratar vocês. Como é que eles fazem? Ué, passou aí o telefone. Mas duvido que tá lá de novo, Alexandre. Qual que é o Instagram mesmo? Fala só o Instagram, porque lá tem informações. O Instagram é @FLS Advogados. Sigam a gente lá, que tem muito conteúdo legal, tá? Tá bom, tá ótimo. Toda semana sai um monte. Um monte de conteúdo, né? Eu acompanho. Tá ótimo. Bom Queridos, saber. Obrigada. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores, né? Que é o que faz com que esse programa esteja ao ar. Agradecer a Sociedade Beneficente 18 de Julho, Plano de Saúde 18 de Julho. Dentista Tabata Mendes, Invisalign Top Doctor em Além Paraíba e também na cidade do Rio de Janeiro. Loja Natural Além, que a gente tava comendo aqui o lanchinho de lá hoje. Todo mundo adorou chocolate saudável. Delicioso. Né? Sempre. A minha arquiteta maravilhosa, Débora Forró, beijo, minha linda. E a loja Ortobon, que começou hoje com promoções incríveis na loja. Chegou pra mim um encarte cheio de promoção. Então, se você tá precisando, corre agora que é o momento. Muito obrigada a todos vocês. E semana que vem a gente tem mais Chá das 5 aqui na Rádio 102. Isso aí, Elisa. Então você curtiu mais uma edição aqui do Chá das 5 com a Elisa Lobo. E hoje convidados, ok? Na semana que vem tem mais um. Toda quarta-feira, Chá das 5. Conversa nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo.